Bem-vindos às Conversas de Elite, hoje com Nia Rosado, escritora, atleta wellness e master coach. Vamos descobrir o que ela tem para nos contar. Nia, obrigado por estares aqui hoje. Olá, David. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Olha, vamos começar pela parte do master coach. Eu acho que é algo que está muito em voga, mas que também é muito importante nos dias de hoje, que é esta parte muitas vezes de termos a orientação, as perguntas certas e percebermos até o caminho, encontrarmos o nosso caminho, termos alguém que nos ajuda muitas vezes nesse percurso. E estávamos aqui a falar em off de um ponto muito interessante, que é relacionado também com esta vertente dos atletas, que inclusive tu acompanhas atletas nessa vertente mesmo durante a preparação. Sim, não de forma tão profissional, mas sim, acompanho na parte motivacional, da parte como nós encaramos todo o processo até à preparação. Toda a preparação não deve ser vista só como uma competição, não é? Porque se nós não desfrutarmos da jornada, a competição, aqueles 5 minutos que nós estamos em palco não são nada. Então acho que é um bocado isto que é necessário trabalhar na mente dos atletas, que é, nós temos que desfrutar da nossa jornada, temos que apreciar o processo passo a passo, porque é uma escolha nossa, ninguém nos obriga a fazer aquilo que nós estamos a fazer, não é? Então, quando nós começamos a encarar o processo de outra forma, de uma forma mais positiva, de uma forma desta parte de gostar de toda a jornada, apreciar toda a jornada, aí toda a competição faz um sentido diferente e mesmo a nossa preparação é levada de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila do que quando nós sentimos que aquilo é uma chatice e que vamos passar fome e que vai ser horrível. E que todas as preparações são horríveis. Quando nós encaramos desta forma, então a preparação vai ser mesmo horrível. E é um bocado este trabalho que eu tento ter com os atletas que estão mais perto de mim. Até porque é mais de 99% do tempo. Eu acho que é difícil nós aqui referenciarmos a percentagem exata do tempo em que nós estamos na jornada e do tempo em que nós estamos em cima do palco. Sim. Nós em cima do palco é um momento em que vamos mostrar o nosso trabalho. Mas não temos que mostrar só nesse momento. Nós podemos mostrar ao longo do percurso. Podemos ter uma jornada que nós gostamos, uma jornada com a qual nos identificamos, que acho que nós quando decidimos ir competir é porque nos identificamos com a jornada, exatamente, com o percurso, não só com o objetivo final. Aliás, eu acho que quem vai competir só a pensar no objetivo final e só focar no objetivo final dura pouco neste meio. Porque isto às vezes nem chega lá. Às vezes nem chega lá. Porque isto é um meio onde ou gostamos do processo, temos que gostar de treinar, temos que gostar de fazer dieta, de dar valor ao descanso. Se for alguém que quer sair todas as noites, ao mesmo tempo que quer ser o melhor na área do bodybuilding, se calhar vai ser difícil. Sim. Por isso, nós temos que gostar realmente deste caminho para se chegar lá e depois ser então o mostrar esse trabalho e desfrutar daquele momento, como é lógico. Exatamente. São as tais escolhas. Tu, como atleta, também já passaste por isto, atleta wellness, não é? Já passaste também pela preparação. Conta-me um bocadinho, como é que nasceu aqui o teu gosto por esta área? Então, o meu gosto vem da parte da dança. Eu fiz sempre dança até mais ou menos aos 18, 19 anos. Na altura, com cerca de 17, eu inscrevi-me em pole fitness e aqui começou a surgir a parte do ginásio, porque eu precisava de força nos membros superiores. Eu gostava muito da parte acrobática do pole fitness, aliás, era a parte que eu mais gostava do pole fitness, era a parte acrobática. E como eu queria, e nós estávamos a lutar na altura para levar o pole fitness aos Jogos Olímpicos, então para mim a preparação física era bastante importante. Entretanto, no meio deste processo acabei por me perder, apaixonei-me pelo ginásio e larguei o pole fitness. E foi aqui que pronto, eu acabei por descobrir um bocado a sala de musculação, comecei a perceber os exercícios, a perceber o quanto eu conseguia alterar o meu corpo, e a competição surge por aquelas pessoas no ginásio que iam dizendo, um dia devias ir competir. Isto em, sei lá, 2010, 2011, ainda não se ouvia falar assim tanto nas competições, como hoje é uma coisa mais normal. Sobretudo do wellness, que é uma categoria relativamente O wellness nem nova. havia cá. Não existia. Não existia cá. Aliás, o wellness estava a acabar de arrancar no Brasil. Portanto, era uma categoria até relativamente nova no Brasil. E aquilo foi cativando, foi ficando na minha ideia, eu comecei a pesquisar. Na altura havia muito pouco, havia a Ângela Borges, a Vivi e pouco mais, que eram as primeiras ali a competir. Uma que eu não me estou a lembrar do nome também, que agora já não compete, mas entretanto havia muito pouca informação e eu fui-me aventurando, fui começando a entrar na parte da nutrição, tentando perceber como é que eu podia jogar mais com o meu corpo, fazendo testes
que às vezes resultavam muito bem e outros eram desastrosos, mas Mas é assim que se aprende, não é? aprendi a ir atrás, a tratar destas questões. Entretanto, comecei a ir a competições cá em 2012 ou 2013 e eu sempre disse, quando o wellness vier para Portugal eu vou competir. E toda a gente me dizia, és maluca, o wellness em Portugal? Alguma vez? Aquilo, nós nem temos mulheres para competir em wellness, não faz sentido. Eu dizia, quando o wellness vier para Portugal eu vou competir. Em 2015 o wellness foi para Portugal e eu fui competir. Primeira vez em 2016. Já tinhas feito competições em 2012, 2013? Não, aí só tinha ido assistir. Ias assistir, ok. Sim, ia só assistir. Só que, de facto, na altura Body Fitness, não é? na altura na antiga federação do FBB, e Bikini Fitness. E eram duas categorias que eu não conseguia enquadrar, nem numa nem noutra. Não fazia o mesmo meu gosto. Eu gostava mesmo era do wellness. E pronto, depois em 2015, acho que foi para aí em novembro que saiu a notificação que em maio de 2016 seria a primeira competição de wellness. Eu não fui à de maio, fui à de novembro. Um ano depois? Sim. Tipo, praticamente um ano depois de saberes dessa que ia abrir, Exatamente. iniciaste então a jornada para o wellness. Exatamente. Fui competir uma vez, aconteceu precisamente isto que eu vejo acontecer em muitos atletas, que é eu não desfrutei de nada do processo, nada. Eu fui com a ideia que aquilo ia ser um processo horrível, que eu ia passar fome. Portanto, eu senti na pele, e é isso que eu digo muitas vezes aos atletas, é aquilo que vocês estão a sentir, eu já passei por isso. Eu já passei por uma preparação que foi horrível, que eu nem conseguia dormir com fome, com o estômago a doer. E, na realidade, isto é muita educação mental, não é? Porque a minha alimentação não mudou assim grande coisa desde 2006 para agora, na realidade, não é? Claro que o corpo é diferente, tem outra maturidade, dá para meter um bocadinho mais de hidratos, ok, tudo bem, mas a alimentação mantém-se praticamente igual. E em 2016 passei mesmo muito mal, e depois em 2021, quando decidi voltar ao palco, aí pronto, foi quando fui campeã wellness do Campeonato Nacional, aí já foi uma preparação totalmente diferente, desfrutei mesmo cada momento da preparação e foi muito bom. É algo que nós, quando começamos a aprender a desfrutar das preparações, eu acho que até o resultado final é diferente. Sim. E eu senti muito isso também na minha última preparação. Eu ia competir muito naquela de pensar de chegar àquele momento, e naquele momento eu queria ganhar eu tinha muito objetivo quando era júnior ser campeão nacional de júniores, eu queria ir lá, queria ganhar. E às vezes quase não desfrutava da jornada, no sentido que, claro que eu gostava de treinar, eu gostava de fazer dieta, mas eu mais do que isso, eu queria era chegar lá e ganhar. Uhum. E num momento eu comecei a inverter isso, em que comecei a gostar da jornada e a desfrutar da jornada, no sentido de ver os resultados, valorizar os resultados e ver conforme o corpo fosse fluindo, sem pôr aquela pressão em mim de ir e ter que ganhar. Foi precisamente quando eu fui e ganhei. E muitas vezes eu acho que é isto que é importante os atletas perceberem, até porque o stress, a pressão que nós pomos muitas vezes em cima de nós é contraproducente, acaba por ter um efeito oposto àquilo que nós queremos, e nós temos que fazer a jornada, sabemos que vai ser exigente, vamos estar mais cansados, mas vamos tentar então não pôr mais stress em cima de nós, vamos valorizar o processo, vamos fazer acontecer dia após dia, valorizar desta semana para semana, estamos melhores, estamos a evoluir, estamos no treino, na dieta, tudo mais. E quando o atleta percebe isto, eu acho que as coisas fluem muito melhor. Sem dúvida. E quando então deste este passo para o wellness, já estavas a fazer também já estavas na área do Master Coach, certo? Não, em 2016 ainda não. Foi depois? Em 2021 sim. Ok, em 2020, ou seja, a tua segunda preparação, já tinhas também estas ferramentas. Já. E sentes que te ajudaram? Bastante. Em que sentido? Onde é que notaste mais diferença? Portanto, nessa parte, a primeira logo a parte mental da preparação, de perceber que eu tinha que gostar da jornada, não propriamente do resultado final. O resultado final é uma consequência de tudo aquilo que nós trabalhamos ao longo de meses, ao longo de anos, na realidade. E ajudou-me também muito na parte pessoal. A forma de encarar as críticas, a forma de encarar eu não quero dizer o ambiente nos bastidores, porque na realidade o ambiente nos bastidores por norma é sempre bom. Eu digo é o fora dos bastidores, aquilo que se leva e depois aquilo que se ouve, que eu em 2016 não soube lidar de todo, e foi uma coisa que me mandou muito abaixo. O começar a ouvir críticas do atleta X, que é isto, é aquilo mandou-me muito abaixo, e eu pensei, não, este mundo, quer dizer, isto é um mundo que eu amo, mas versus um mundo que eu odeio, que é
o mundo todo do desporto, da competição, do desafio, versus o mundo da crítica, do michuruco, como é que se diz? Do disco-disse. Sim, sim. E eram duas coisas que para mim não combinavam. Quando eu inicio a fase do Master Coaching, eu começo a separar as águas e a perceber que é possível eu viver neste mundo sem olhar ao resto. Eu escolho a informação que chega até mim, eu escolho a informação que eu quero captar para mim. Então, a partir deste momento, a chave está na minha mão, eu faço o que eu quiser, eu tenho esse poder. E quando eu comecei a perceber isso, eu tive mesmo um rodar de chave em toda a minha vida, em todos os aspectos. Eu trabalhei só para um e foi transversal a toda a minha vida. E foi muito transformador a parte do Master Coaching, principalmente para mim, para o meu autoconhecimento. E depois, todas as pessoas que me acompanharam na jornada, as pessoas que foram competir ao mesmo tempo que eu, que eram da minha equipa, acabaram por sofrer, entre aspas, esta transformação também. E foi muito enriquecedor perceber que a transformação que aconteceu em mim estava também a ter frutos para as pessoas que estavam à minha volta. E a partir daqui eu percebi que queria começar a trabalhar nesta área. Esta parte das críticas, isto não falo só a nível de atletas, mas para a vida. É até, se calhar, mais evidente em nós atletas porque temos uma exposição grande, não é? E, no fundo, vamos mostrar o nosso físico e em muitos casos, e sobretudo se é um atleta que quer também ter uma boa projeção, até eventualmente encontrar patrocínios, acaba por mostrar também o seu percurso, a sua jornada, tem uma exposição grande. E isto dá aso a elogios, dá aso a muitas coisas boas, mas também dá aso a críticas, não é? Normal quando estamos expostos. E há atletas que lidam melhor do que outros com isso. Há pessoas que lidam melhor do que outras com isso. O que é que tu recomendas aqui? Que estratégias utilizaste e consideras que são importantes, no geral, não só para os atletas, mas no geral, para conseguirmos pôr de lado ou abstrairmos destas críticas que vão sempre existir na nossa vida? Ou seja, canalizar isso a nosso favor para chegarmos mais longe, ao invés de começarmos a pensar naquilo que os outros estão a dizer, e será que é, será que não é? Ou seja, em vez de começarmos a ser naquele ciclo vicioso de valorizar em demasia esses comentários. Então, há uma frase que eu levo para a minha vida já há alguns anos, que é: existe sempre o lado bom da situação ruim. E isto é muito importante, que é: nós não temos que ignorar propriamente as críticas, ok? Porque existem críticas que realmente podem encaixar na nossa vida e nós percebermos que podemos evoluir ouvindo aquela crítica. Agora, existem outras que realmente não interessam. Contudo, no meio dessas críticas existe sempre alguma coisa boa. Primeiro, se nós estamos a ser alvos de muitas críticas, significa que estamos a ser alvo de muitos olhares. Se estamos a ser alvo de muitos olhares, significa que aquilo que nós estamos a fazer está a fazer diferença. Ok? Se existem pessoas incomodadas com isso ou não, isso é um problema delas, é o processo delas, não o nosso. Existe muito aqui a fase espelho, que é: nós projetamos muito nos outros aquilo que mais incomoda em nós próprios. E quando nós começamos a perceber isto, nós começamos a ouvir uma crítica e a pensar: ok, aquilo diz sobre mim ou diz sobre ele? E a partir deste momento tudo muda. Outra coisa que eu acho que também acaba por ser muito bom, que é, como eu disse há bocado, a escolha é sempre nossa. Em tudo na nossa vida a escolha é sempre nossa. E eu costumo dizer, e na crítica isto também se aplica, ok? A dor é inevitável, o sofrimento é uma opção. Quando nós temos uma crítica, ela pode doer, mas nós vamos escolher o que é que aquela crítica vai representar para nós. Nós podemos escolher sofrer com ela, não é? E ficar ali numa pescadinha de rabo na boca que nada se desenvolve. Nós não vamos sair da mesma cepa torta e vamos ficar a sofrer das críticas que ouvimos de fora, ou podemos escolher, por exemplo, utilizá-la como um trampolim, ok? Utilizá-la, por exemplo, há muita gente que tem aquela questão do: ok, então eu vou-te provar que não sou isso. A gente não tem que provar nada a ninguém, ok? Mas é utilizado como um trampolim. Então, a escolha, como nós ouvimos estas críticas, é sempre nossa. O poder está na nossa mão. Portanto, nós temos... A única pessoa que tem a possibilidade de fazer mal a nós próprios somos nós próprios, ponto. Mais ninguém tem essa possibilidade. Se nós não permitirmos, ninguém tem como nos afetar. No fundo, isto tem muito a ver com a forma como nós vemos essa crítica e realmente percebermos, acho que esta expressão que utilizaste esclarece muito neste sentido, que é
entre a dor e o sofrermos com isso, não é? Uma coisa é uma crítica, outra coisa é a gente depois ficar a sofrer com isso, ok? Perceber o que é que faz sentido, o que é que não faz e seguir em frente. E é uma coisa que eu considero muito importante, nós quando estamos a ser alvos de críticas, tu usaste aqui a expressão, estamos a ser alvos de muitos olhares, provavelmente estamos a fazer algo diferenciador, estamos a impactar, estamos a deixar a nossa marca. Agora aqui depois há um ponto, estamos tranquilos, de consciência tranquila com o nosso percurso, está tudo bem, segue em frente. Ok, se calhar esta crítica tem sentido, posso melhorar, posso fazer diferente, posso fazer melhor, então aí sim, fazer a mudança. Eu acho que é muito esta clareza que é importante nós percebermos quando estamos perante uma crítica. Não levar logo para o lado pessoal e não ferver, mas sim tentar respirar fundo, perceber isto faz sentido, tudo bem, posso melhorar, não faz, está resolvido, seguir em frente. Isto eu acho que se treina. Acho que nós com o tempo começamos a conseguir desenvolver este discernimento. Ao início parece que fervemos em pouca água com as críticas quando começamos a ter realmente uma exposição maior, e depois com o tempo começamos a conseguir filtrar e perceber o que é que realmente faz a diferença e não faz. E aliás, quando nós começamos a ganhar esse discernimento e essa maturidade, dá-me até a percepção que as críticas diminuem, porque as pessoas percebem que de alguma forma não nos conseguem afetar com isso. Vão sempre existir, é normal, mas diminuem. Se nós somos aquelas pessoas que alimentamos isso, como eu já vi em alguns casos, pessoas que alimentam muito e respondem muito às críticas, a tendência depois vai ser sempre alimentar. Sim. E acho que só por aí é logo um ponto importante, avaliar realmente se vale a pena dar valor àquela crítica ou não. E as críticas que muitas vezes fazem mais sentido dar valor são as pessoas que nos conhecem realmente bem. Porque não é porque as pessoas viram uma foto nossa, porque viram um vídeo nosso, porque às vezes isso não é suficiente para as pessoas nos conhecerem, mas aquelas críticas que faz sentido nós pensarmos duas vezes, eu acho que é sobretudo das pessoas que estão próximas de nós. Contudo, eu concordo contigo, contudo, muitas das vezes também as pessoas que estão próximas de nós têm as dores delas, e às vezes as críticas refletem as dores delas e não as nossas. Então é necessário também haver este discernimento da nossa parte e este autoconhecimento, e perceber até que ponto é que aquela dor é daquela pessoa nossa. Porque lá está, a pessoa pode querer o melhor do mundo para ti, mas se ela tiver ali uma lacuna numa questão qualquer, ela vai-te aconselhar com a dor dela. Não é? Porque ela já passou por aquilo ou porque já sofreu aquilo. Exatamente. Não quer dizer que vá acontecer contigo, não é? Exatamente. E ela pode estar a dizer aquilo para o teu bem, e com, eu costumo dizer, ela pode estar a dizer aquilo mesmo por amor e com amor, mas nós temos que saber filtrar e perceber até que ponto é que aquilo faz sentido na nossa vida ou não. E aqui a Nia, escritora, conta-me um bocadinho aqui desta transição do coaching para a parte do livro que tu lançaste, e o que é que pretendes, a mensagem que pretendes também passar com esse livro. Então, como eu disse, isto acaba tudo por se unir, tudo umas coisas às outras. O coaching deu uma necessidade de eu explicar a minha história e de explicar como é que eu faço a superação de obstáculos na minha vida. Houve uma questão que me perguntaram há uns tempos numa entrevista, que foi: a partir do momento em que és Master Coach, deixas de ter problemas na tua vida? Não, né? Toda a gente tem problemas. De forma diferente, muito provavelmente. Exatamente. Interpretas como obstáculos que tens que superar de outra forma. Então, o livro acaba por ser um bocadinho isso. Nós somos... não te quero mentir, acho que somos 26 mulheres ao todo no livro, ou 24, e todas elas contam uma história de superação para incentivar outras pessoas que querem abrir um negócio ou trabalhar por conta própria, noutra questão qualquer, sem ter que abrir um espaço físico, incentivá-las a fazê-lo, porque tu sabes que tens um negócio, não é? E os primeiros anos são muito desafiadores e muita gente morre na praia logo nos primeiros anos, porque não tem esta vontade de superação. E, no fundo, o livro acaba por incentivar um pouco isso. Mas de onde é que vem a minha vontade, então, de descrever essa parte? Eu tive um acidente de viação em 2017. Aliás, rebobinando ainda um pouquinho mais atrás. A minha formação é informática de gestão, portanto, tem a ver com a parte que eu estou a trabalhar hoje em dia. Eu saí da informática de gestão para começar a seguir um bocado aquilo que o meu coração me dizia. Eu tinha que trabalhar com a autoestima das pessoas de alguma forma, não sabia como. Então comecei a entrar na estética. Da estética acabei por ir um bocadinho para a nutrição, para o ginásio. Andei aqui um bocado sempre a picar de um lado para o outro, sem perceber muito bem qual é que seria. Eu sabia qual era o meu propósito, não sabia era como é que podia chegar lá. Em 2017 eu tive um acidente de viação que me afastou completamente do ginásio e só consegui regressar em 2019. Estes 2 anos que eu tive parada fizeram-me perceber qual é que seria mesmo o meu propósito.
E de que forma é que eu poderia fazer. E sem dúvida alguma começa a nascer aqui a parte do coaching, a parte da nutrição, que é uma parte que eu sou mesmo muito apaixonada, e ela começa a nascer aqui nesta pausa do ginásio. E foi aqui que eu percebi que toda esta paixão que eu tinha pelo ginásio foi o que trouxe até mim o trabalhar com pessoas com carência de autoestima ou com necessidade de aumentar o amor próprio, estas questões relacionadas também com o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E então eu quis colocar isto tudo num livro. Como não dava para colocar toda a história, eu escrevi um capítulo mais pequenino e falei do acidente e de como isto me superou e como foi o virar de chave na minha vida até a nível de negócio. Achas que o facto de teres parado do acidente, de ter feito parar, te fez realmente refletir e ver acalmar, no fundo, parar um bocadinho às afamagens do dia-a-dia e ver as coisas de outra forma? Sem dúvida, sem dúvida. Porque lá está, uma coisa é nós fazermos as coisas de forma automática. E tu se calhar também sentes isso. Nós quando temos uma rotina de treinar, comer, trabalhar, é tudo automático. Quando nós somos privados disso, nós percebemos a importância que isso tem na nossa vida. E eu fui privada disso. Eu fiquei com o nervo ciático pinçado. Eu não conseguia sequer sentar-me na cadeira sem ser tipo de forma de ir assim meio deitada e depois começar a encostar o lado direito e sentada. Portanto, toda esta limitação que eu tive em 2017 fez-me perceber o quanto isto era importante na minha vida e fez-me refletir isto tudo que é, quando tu tens uma grande paixão, como eu disse há bocado, porque é que isso não pode estar relacionado com o teu propósito? Porque é que isso não pode estar relacionado com a tua missão aqui, não é? Nós todos nascemos com um objetivo, com qualquer coisa para fazer neste mundo, não é? E porque é que isso não pode estar relacionado? Porque ser só uma parte da tua rotina, do teu dia-a-dia. E isto fez-me refletir nisto tudo. Aliás, eu acho que eu incentivo toda a gente a seguir aquilo que realmente o move, a sua paixão, porque eu acho que isso nos aproxima não só do nosso propósito, mas também nos faz conseguir trabalhar, digamos assim, de forma muito mais feliz, porque estamos a construir algo, estamos a empenhar-nos em algo que vai de acordo com aquilo que nos move realmente. Eu sei que muitas vezes em determinadas fases da vida e para algumas pessoas isso não é possível, mas eu acho que nunca devemos desistir dessa parte. Porque no fundo qual é que é o objetivo de estarmos aqui se não for para seguir o nosso propósito, se não for para seguir aquilo que nos move? Exatamente. E qual foi aqui realmente o propósito que tu descobriste? Aliás, tu já sabias o teu propósito, tu querias encontrar o caminho. Eu agora gostava de perceber qual é que é o teu propósito e qual foi o caminho que tu descobriste. Então, o meu propósito é, sem dúvida alguma, trabalhar com a autoestima das mulheres. Okay? Mulheres em específico, porquê? Mulheres em específico, porque eu fui uma pessoa sempre... Eu sofri de bullying na escola. Eu lembro-me no 8º ano fui considerada a rapariga mais feia da escola e isto para mim foi uma coisa horrível de lidar. Teve muito impacto no início da minha vida também, não só no desenvolvimento profissional, na aceitação que eu sentia no meu meio profissional, bem como também a nível emocional. Também foi uma questão muito forte, me mandou muito abaixo e durante muitos anos eu achava que era sempre menos do que os outros, fosse no trabalho, fosse no que fosse. E eu sinto que quanto mais pessoas se aproximam de mim, pois eu acho que isto é uma coisa muito comum, quando tu tens um propósito parece que toda a gente que se une a ti, tu ficas tipo um imã de pessoas que querem seguir a tua caminhada, não é? E todas as pessoas que se unem a mim, eu sinto que têm exatamente isto. Foram pessoas que já sofreram no passado, sofrem de problemas de autoestima, de amor próprio e querem muito, mesmo muito recuperar isto. E sinto isto mais da parte das mulheres, ok? E talvez também por ser mulher, não é? Tenho esta questão mais virada para o lado feminino, porque realmente nós, eu não sou muito ligada àquelas falas de igualdade de sexo e etc. Não é bem por aí que eu vejo. Eu sinto é que nós nascemos com muito poder de criar e desenvolver. E existe muito esta questão das próprias mulheres que não se sentem merecedoras de fazer isto. Cada vez mais existe, ok? Mas ainda não o suficiente. E eu sinto que as mulheres precisam de começar a compreender muito mais o poder que nós temos. E daí eu ter este propósito e ter esta ligação mais às mulheres
e querer mesmo mais trabalhar com mulheres. Mesmo na parte da nutrição eu tenho muito mais mulheres do que homens. E acaba por ser um bocado por aí. Outra questão que eu acho que também me leva a trabalhar com mulheres é que eu sinto que elas olham para mim como um exemplo a seguir. Então, já que eu posso servir de modelagem, então eu prefiro doar essa modelagem e poder dar o meu contributo nesse sentido. Quando tu perguntas também qual é que foi o caminho que eu escolhi, entre aspas, para isso, sem dúvida alguma foi o Master Coaching. É a ferramenta que eu tenho mais poderosa para resgatar estas pessoas que não têm este amor próprio e esta autoestima. Como nada nasce nós não pulamos daqui para aqui sem percorrer a jornada, não é? Como na preparação, eu faço outras coisas para conseguir financeiramente chegar até onde eu quero. Então eu trabalho com a estética, também com a parte da autoestima e com a parte da nutrição, que também me vai buscar aqui a autoestima. E enquanto eu não conseguir estar totalmente focada no meu propósito, que eu quero que seja apenas o Master Coaching e a nutrição, eu tenho que ir passo a passo até chegar lá e pronto, para conseguir financeiramente, conseguir chegar até ao topo. Dá para perceber que é da tua parte, foi algo que te mexeu muito, essa parte da autoestima, sobretudo isso que aconteceu na tua escola, no 8º ano e tudo mais, porque é preciso muita coragem para falar de uma coisa que teve um impacto tão grande na nossa vida, que direcionou toda a nossa vida para fazermos precisamente o oposto, que neste caso foi positivo, porque puseram em causa a tua autoestima e tu conseguiste superar isso, tornando-te uma atleta campeã nacional, ou seja, mostrares o teu melhor perante as pessoas, a nível físico. Conseguiste mostrar a nível de nutrição o cuidado e o valor que a nutrição tem na nossa vida, para estarmos bem, e consegues, em conjunto com o Master Coach e com outras mulheres, até mesmo na parte da estética, cuidar e potenciar a beleza. Ou seja, vê-se que isso teve um impacto tão grande na tua vida que direcionou toda a tua vida de forma positiva para mostrares o oposto a Sim. isso. E isso revela uma coisa. O trampolim que eu falava há bocado. Um trampolim. Mas isso revela uma coisa. Isso revela muita coragem da tua parte em falares disso, porque normalmente isso são dores que nós temos e que nós não falamos, ou que guardamos, ou que precisamos de um certo tempo e de uma certa maturidade até que ter coragem de o pôr cá para fora. Tu sentes que vão ter contigo também mulheres com estas dores e que escondem esta dor, às vezes esta dor durante muito tempo, e algumas se calhar que demoram até mais a conseguirem expor isto e encontrar que isto pode ser um trampolim para a vida delas? Olha, eu tenho casos em sessões de coaching que eu estou à frente da minha paciente, eu já sei o que é que ela passou, já alucino o que é que ela passou, qual é que foi o bloqueio que ela teve, e muitas das vezes, lá está, porquê? Porque eu reconheço lá atrás que eu tive igual, não é? E quando eu exponho o meu bloqueio, ela expõe o dela. Porque a nossa história impacta outras histórias. E a nossa coragem de enfrentar os nossos problemas vão dar coragem à outra pessoa de enfrentar os dela também. Entendes agora esta questão de trabalhar com mulheres e ter este impacto na minha vida? É precisamente por isto, porque eu sinto que a minha dor, que está lá atrás, que já não está cá hoje, mas a minha dor que esteve lá atrás, pode encorajar e impactar mulheres a fazerem essa transformação também. Nia, tu conseguiste pegar essa dor e tornar uma coisa positiva para a tua vida. Sim. Porque hoje em dia és completamente o oposto daquilo que algum dia Sim. te apontaram o dedo ou consideraram. E isso eu acho que é realmente preciso. Nós temos muita força interior e psicológica para pegarmos naquela dor, naquela crítica e transformarmos positivamente. Mas nem sempre isto acontece. Há pessoas que se deixam ir abaixo com as críticas. Há pessoas que entram naquele ciclo vicioso. Quais são as mensagens que podes dar a essas pessoas? Ou qual é normalmente o trabalho que procuras fazer com essas pessoas para rapidamente mudarem o chip, digamos assim? A forma mais fácil que tu tens de trabalhar com uma pessoa assim é ir à origem do problema. Perceber qual é que foi o momento em que ela se sentiu inferior, qual é que foi o momento em que ela se sentiu com dor, com aquele sentimento que lhe gerou aquela falta de confiança, aquela dor, e quando tu passas à origem, tu consegues transformar. Porque das duas uma, ou tu vais mostrar o outro lado, que é como eu disse há pouco,
quem te critica ou quem parte para cima de ti com alguma coisa negativa, a dor é dessa pessoa, não é tua. E quando tu explicas isto a uma coachee, que aquela dor não é dela, por exemplo, vou dar um exemplo com os pais, não é? Os nossos pais fizeram o melhor trabalho que sabiam, não é? Foram... eles nunca ninguém é pai a pensar tipo, não te vou dar nem aquilo que eu tive, vais ter metade. Isto não existe, não é? Nós queremos sempre dar o nosso melhor quando somos pais. O que é que acontece? É que, como nós no coaching utilizamos muito um termo que é, nós somos vítimas de outras vítimas. Os nossos pais tiveram uma educação, essa educação que os nossos pais tiveram, os pais deles tiveram uma ainda pior. Portanto, isto vem sempre fazendo um upgrade, não é? Mas nem sempre a educação que nós tivemos ou aquilo que os nossos pais nos deram foi perfeito. E muitas das vezes as nossas crenças também vêm de lá. Okay? E quando nós conseguimos explicar ao coachee que aquela dor é da mãe ou do pai, não é dela, e que aquilo que eles fizeram foi por amor, apesar de ser algo que os magoou, que lhes causou dor, às vezes coisas que nós dissemos aos nossos filhos que não fazem grande sentido, tu nunca vais conseguir fazer isso, ou tu és burra, ou olha, sai daí, vais partir a cabeça. E tudo isto vai limitar uma criança. Quando nós crescemos, chegamos à fase adulta, isto gera crenças. Okay? Isto tem a ver com sinapses neurais, etc. Tudo isto geram crenças. E quando nós estamos perante uma coachee com uma dor, que seja na escola, seja dos pais, seja o que for, nós temos que ir lá à origem da dor. E é o que eu costumo dizer, nenhum processo de coaching se faz sem dor. Porque dói. Ir à origem e remexer no passado dói. E às vezes remexemos em situações muito sensíveis, mesmo. Mas a pessoa vai ter que ir lá, vai ter que transformar, ressignificar aquela situação e às vezes criar outra situação por cima até. Porque a nossa mente não distingue o que é real do que é imaginário. E se tu por repetição ensinares à tua mente que aquilo aconteceu, tu vais acreditar que aquilo aconteceu. E isto acontece muito, por exemplo, com o mentiroso compulsivo, não é? Que a gente diz, ele criou uma mentira e acredita na mentira dele. Porquê? Disse tantas vezes, não é, que aquilo passou internamente a ser verdade. Exatamente. Para ele. Então eu costumo muito dizer, se a pessoa não tiver capacidade financeira para um processo de coaching, ok, o que é que a pessoa tem que fazer todos os dias mesmo? Chega ao espelho e tudo aquilo que lhe disseram que ela não vai conseguir, que ela, sei lá, que não tem capacidade para fazer não sei o quê, que é burra, que é não sei o quê, nós vamos ao espelho e dizemos exatamente o contrário. Eu vou conseguir, eu sou inteligente, eu sou uma mulher empoderada, ou um homem cheio de poder, sou transformador, sou vencedor, vou conseguir, sou capacitado. Tudo isto, por repetição, todos os dias, a nossa coragem por dentro vai mesmo ser transformada, nós vamos ser transformados. E ao fim mais ou menos de 1 mês, 2 meses, eu garanto que aquela pessoa não vai parecer a mesma. Isso leva-nos às afirmações positivas, não é? Que é algo utilizado e que também tem muitos efeitos comprovados na nossa parte psicológica, porque acaba por ser a forma como nós começamos a ver o mundo. Não é? Dizemos tantas vezes, e é uma coisa que eu acredito muito. Eu tenho a minha lista de afirmações positivas que todos os dias de manhã também a leio e gosto de ler em voz alta, e já faço isto aos anos. E é engraçado como nós muitas vezes olhamos para aquilo e pensamos, será que isto algum dia, ao início, será que isto algum dia vai dar alguma coisa? E depois tu começas a ver na tua vida, não é de uma semana para outra, mas ao final do mês, 6 meses, 1 ano, às vezes 2 anos, começas a ver que tudo o que está ali, que tu escreveste, começa a acontecer na tua vida. E às vezes torna-se assustador, porque tu pensas, se eu tenho o poder de fazer isto com coisas boas, eu tenho que usar para coisas boas, porque se eu pudesse ver aqui outras coisas, isto se calhar ia acontecer. Se calhar não é? E é isso que acontece muitas vezes com o mentiroso compulsivo, com pessoas que têm pensamentos negativos. Aquilo depois acaba por trazer uma bola de neve. Sim, isto negativa. Pode ser positivo ou negativo, pode ser utilizado para as duas coisas. E se a nossa mente tem este poder tão grande de nós, quando temos uma afirmação, uma coisa que queremos ler em voz alta e escrever de forma positiva, uma forma que entre em nós, e sobretudo temos que pôr significado naquilo. Visualizar aquilo, imaginar-nos daquela forma. E o que é facto é que isto, com o tempo, a questão é que isto resulta com toda a gente.
A única diferença é que há pessoas que desistem cedo demais, porque vêm, eu todos os dias estou a ler isto e ainda não aconteceu nada. Se calhar ia acontecer amanhã. Não é? E nós, quando temos a capacidade de perceber realmente a importância das afirmações positivas, encontrarmos ali as afirmações que fazem sentido para nós, não tem que ser um livro, às vezes são 5, 6 afirmações que façam sentido para nós, que nos identificamos profundamente, que queremos para a nossa vida, a nossa forma de ver o mundo, a vida. Afirmações que sejam positivas e realmente que nos deem poder, força. E ao lermos isso todos os dias, repetidamente, isso garantidamente faz a diferença. E o coaching apoia muito isso, mas é tal coisa. Isto é uma ferramenta gratuita, não é? Que qualquer pessoa, se não tiver neste momento possibilidade de fazer uma sessão de coaching, pode começar a fazer. Escrever essas afirmações e começar a ler. Há outra também, que também posso falar aqui, que é algo que eu faço com quase todos os meus amigos, que é... A maior parte das pessoas, quando tu pedes, olha, coloca aí uma lista de qualidades que tu tens. As pessoas demoram 1 hora, 2 horas e não colocam uma qualidade. Coloca lá a lista de defeitos. Há um livro quase. Então, eu costumo fazer um exercício para isto, que é, olha para 3 personalidades que tu admires, que tu modeles, que tu penses mesmo, um dia eu quero ser assim. E dessas 3 personalidades, nomeia 3 características positivas. Para 3 para cada uma delas. A 4ª personalidade és tu. Nessa 4ª personalidade nomeia 3 características positivas. E a pessoa vai ter que nomear, ter por onde der, vai ter que nomear. Já teve ali numa lista interminável a pensar no cérebro dela características positivas, vai-se lembrar de alguma para pôr para ela. E depois eu peço para colocarem numa folha à parte as 9 características, não, as 12 características, e colocar eu sou antes de todas. E as pessoas ficam sempre a olhar para mim. Porquê? Eu explico sempre pelo efeito espelho. Tu só consegues ver as qualidades no outro que existem dentro de ti. Se elas não existirem dentro de ti, tu não vais conseguir ver no outro. E o mesmo para as más. É exatamente a mesma coisa. E encontras aí também uma forma de afirmações positivas, de se construir uma lista de afirmações positivas. Exatamente. Pessoas que nós nos identificamos, que têm algo que realmente nós admiramos, porque realmente também temos isso em nós. Exato. E que vemos naquela pessoa se calhar ainda mais evidente. E isso ajuda-nos a construir depois aqui no fundo um caminho, não é? Porque as afirmações positivas são muito por aí também, é um caminho de conduta, é um bocado isto, é um bocado uma conduta que nós queremos construir para nós. São estratégias que eu acho que são muito interessantes e que simples, que as pessoas só precisam de uma coisa, é de as fazer repetidamente. Sim. Que às vezes torna o simples em complexo, porque nós temos aqueles dias em que estamos motivados para fazer determinada coisa e temos aqueles dias em que não estamos, não é? E estas coisas vence quando nós estamos realmente, quando fazemos isto todos os dias como parte do processo. Eu costumo dizer uma coisa, David, que é, nós quando estamos na barriga da nossa mãe, nós não estamos lá a ser gerados para ser milionários, ou não estamos lá a ser gerados para ser grandes génios, não é? Portanto, todos nós nascemos com a mesma capacidade. Todos. Não há nenhuma exceção. Todos nós nascemos com a mesma capacidade. Portanto, a forma como nós levamos a nossa vida, a tal questão, esta conduta que nós levamos, como tu estás a dizer, é que vai diferir realmente onde é que nós vamos chegar. Mas a capacidade existe toda dentro de nós. Aliás, o ser humano, e isto é transversal a todos, é feito para sobreviver. Não é feito para ter sucesso, não é feito para ser milionário. É feito para sobreviver. O corpo humano, a prioridade é sobreviver e a seguir reproduzir. Nós, quando queremos ter sucesso, quando nos queremos destacar, nós temos que realmente temos que ir contra, é quase contra a natura. Temos que nos desafiar constantemente, temos que ir da zona de conforto. Porque nós na zona de conforto estamos bem, mas a nossa vida fica estável ali. Se nós queremos mais, nós temos que sair da nossa zona de conforto. E isto é mais fácil falar do que fazer. Porque muitas vezes nós sabemos isso, temos que sair da zona de conforto, mas depois quando chega a hora, não é? E se calhar até... E é quando nós conseguimos criar e quanto mais vezes nós saímos da nossa zona de conforto, mais fácil fica nós continuarmos a sair, porque nós começamos a perceber o quanto é positivo nós sairmos. Exatamente. As coisas boas que acontecem quando nós saímos. Exatamente. E fazemos isso uma vez, contrariamos uma, contrariamos duas, contrariamos três, e começamos a perceber, eu quando saio da zona de conforto realmente é quando as melhores coisas da minha vida acontecem. É sempre quando aprendemos algo, é sempre quando evoluímos, é quando passamos para o patamar seguinte. E é isso que é muito importante nós muitas vezes percebermos, esse clique pode ser realmente transformador na nossa vida. Tem que ser feito. Exato. Temos aqui também o Mania, atleta, não é? Continuas a treinar, continuas empenhada neste percurso. Sim. E eu gostava de perceber aqui um bocadinho como é que é a tua rotina, como é que é o teu dia-a-dia, porque entre tantas consultas, entre a parte da nutrição, do Master Coach, que eu sei que fazes muito também o online,
a parte da nutrição, da estética e do coaching. Como é que concilias os treinos, a tua própria dieta, para te manteres em forma e Bem, ao longo do tempo? disciplina e organização. A organização é mais importante. Okay? Ontem fui para o ginásio assim já arrastada e não foi ontem, foi no domingo. Fui arrastada para o ginásio literalmente e um amigo estava-me a perguntar mas não vens treinar? E respondi-lhe, vou, mas por disciplina, porque a minha vontade é mesmo ficar estatelada no sofá. E é um bocado por aí, que é, eu tenho a minha agenda super, hiper, mega programada, tenho tudo, até eu ir às compras no supermercado está marcado na minha agenda. É de loucos mesmo, mas a realidade é que funciona. Então se funciona, eu mantenho. Eu consigo programar toda a parte estética, toda a parte de coaching, nutrição na minha agenda, a parte do treino tem que estar na agenda. Às vezes as pessoas dizem-me assim, eu não consigo treinar. Não consegues treinar? Ok, mas o que é que tu fazes? Trabalho ali no escritório. Mas quantas horas de trabalho tens? 9. Ok, então não consegues treinar porquê? Porque demora 1 hora do trabalho até casa, depois de casa até ao trabalho de manhã é mais 1 hora, já viste o que é? São 10 horas. Então e tens hora de almoço? Tenho. E o que é que fazes? Vou almoçar com as amigas. Não tens nenhum ginásio ao pé? Tenho, na porta ao lado. Então porquê que não te programas para ir ao ginásio? Nem que seja 35, 40 minutos e depois agarras nos 20 minutos, ou às vezes a maior parte das pessoas até tem mais do que 1 hora de almoço, e agarras, vais ter com as tuas amigas. Pois realmente é uma forma de ver as coisas. Prioridades. Quando as pessoas querem, as pessoas arranjam um jeito. Se encaixares na tua agenda, vai acontecer. Por exemplo, eu tiro a minha hora de almoço. E eu até brinco com a situação da hora de almoço porque eu tiro 3 horas de almoço. Porque eu vou para o ginásio conviver. Aí a segunda e terceira eu treino e faço o cardio. Também é importante a parte do conviver. Sobretudo se estiver na agenda, que é para não misturarmos, não é? Porque treino é treino, conviver é conviver. Não, eu meto o treino, para enganar a minha mente, eu meto o treino nas 3 horas, que é para não me sentir mal, para não Muito saber bem. que vou a primeira hora conviver. Então eu engano o meu cérebro. É o aquecimento e depois então começas o treino. Mas eu faço de propósito. Eu vou 1 hora para estar ali a conversar, a descontrair, faço o meu treino, faço o meu cardio, saio, tomo o meu banho e quando chego ao trabalho parece que estou a iniciar o dia de novo. Estou revigorada, já estou ali... Um refresh. Sim, completamente. Mas preciso da parte do conviver, senão não é a mesma coisa. Não, aliás, é uma parte que todos nós precisamos, cada um à sua maneira. Sim. Uns têm que ir constantemente para jantares, outros têm que sair à noite, outros convivem no ginásio. Não é? Isto, realmente, a parte social é importante. Muito. Agora, desde que não... Normalmente é a minha sugestão, desde que não se misture a parte social com a do treino constantemente, não é? Porque senão tira-se a rentabilidade do treino. Porque para treinarmos a sério, normalmente é um momento que estamos focados e estamos dedicados. Claro, isto para quem quer ter realmente bons resultados nesta área. Exatamente. Estamos aqui entre 2 atletas, quem quer simplesmente ir para o ginásio, sentir-se bem, fazer ali uns exercíciozinhos, e pode conversar à vontade, vá fazendo uns exercícios, vá conversando. Agora, exatamente, para os melhores resultados, o treino é realmente um momento muito importante. Como é que distribuis aí a tua rotina de treinos? Olha, depende muito das fases. Agora, por exemplo, eu sou seguida pelo Rubén Garradas, contudo, eu faço sempre o meu alinhamento estratégico de anual. E neste ano, no início do ano, quando eu fiz o meu planeamento estratégico, eu não incluí a competição no primeiro semestre, só no segundo semestre. Apesar de nós estarmos a planear... Vais voltar aos porcos em breve, então. Sim. Muito bem. Apesar de estarmos... Eu fui em outubro e novembro, agora em 2022, e estávamos a pensar aproveitar e ir em maio. Só que... Fizeste em outubro e novembro, fizeste a Power Expo? Fiz a Power Expo e Santarém. Ok. Santarém. Então na Power Expo não nos encontramos por acaso, por pouco, porque eu também fiz a Power Expo. Ok, então sim, foi mesmo por pouco. Eu fiz a Power Expo e depois fiz o Hércules Olímpia. Fizeste sábado e domingo a Power Expo ou fizeste só sábado? Não fiz domingo. Fizeste domingo, então foi no dia em que eu fiz. Também fizeste domingo, pronto. Fizemos competição no mesmo dia e não nos cruzámos. Mas, pronto, também é bom sinal. Estavas em palco quando eu estava a aquecer, provavelmente. Provavelmente, porque o Classic Physique, acho que não, o Classic Physique entrou depois... Não, entrou depois do biquíni e deve ter entrado antes do wellness. Sim. Foi algo assim. Sim, porque o Jay foi receber o prémio de melhor posador
Não, isso foi no Não, sábado. ele foi no sábado. Mas no domingo ele competiu primeiro do que eu. Ele saiu e eu estava a pôr o brilho. O Jay também competiu no domingo, na Power Expo. Sim. Pronto, foi por pouco então. Foi mesmo. E entretanto... Estás a falar do planeamento de competição estratégico. Sim, então, quando eu planeei o meu de 2023, realmente não encaixei, porque isto é aquilo que as pessoas às vezes precisam perceber, que é, nós ainda não somos profissionais, não é? E como amadores temos toda uma vida a acontecer para além das competições, não é? E mesmo como profissionais, porque Sim. as pessoas estão habituadas a ver os profissionais que estão no Olímpia. Exatamente. E os que estão no Olímpia, ainda no outro dia estava aqui com um convidado, acho que foi com o Luís Postiga, estávamos a falar sobre isso. Nós no Olímpia, aqui só para contextualizar aquilo que quis dizer, nós chegamos a ter aquele top 6 à frente a competir, seja em que categoria for, no wellness, no clássico físico, no bikini. Temos aquele top 6 que são os atletas que estão ali no pódio, que toda a gente ouve falar, toda a gente segue. Mas depois fomos a reparar em determinadas fotos, temos dezenas de atletas lá atrás que também estão a competir e que ninguém conhece. E que se tu fores no Instagram de um ao outro, se calhar nós temos mais seguidores do que eles. O que é que eu quero dizer com isto? É que não vivem de patrocínios, continuam a ter que fazer os seus trabalhos e são atletas profissionais. E depois isto levou aqui uma pergunta que foi muito interessante, uma pergunta que o Luís fez, que foi se um Procard é o início ou o fim de uma carreira de um atleta. Porque não são todos os atletas profissionais conseguem viver do desporto. Às vezes há amadores que conseguem tirar mais rentabilidade do desporto. Exatamente. Sendo amadores. Bom, isto para contextualizar aqui um bocadinho, que realmente o ser amador implica termos este trabalho e tudo mais, mas para muitos profissionais também implica. Sim, sem dúvida alguma. Só que enquanto aquilo que eu diferencio aqui é quando tu és profissional, se for o início da tua carreira, porque eu percebo a pergunta do Luís, sem dúvida alguma, mas se for o início da tua carreira, tu tens que ter noção que vais ter que encaixar aquilo no teu planeamento estratégico, não é? Se é aquilo que tu queres fazer no teu ano, se tens X competições para ires, para fazeres, por exemplo, um Pro Qualifier para a Olímpia, não é? Tu tens que fazer aquelas competições e vais ter que encaixar aquilo na tua agenda, de por onde é. Com trabalho, sem trabalho, vais ter que encaixar. Eu, como amadora, sinto que tenho outros projetos para dar andamento e preciso às vezes de estabelecer prioridades. E foi isso que eu fiz. No início do ano estabeleci a prioridade, portanto não encaixei a competição no primeiro semestre, encaixei no segundo semestre. E tive uma conversa com o Ruben e disse, olha, no primeiro semestre então eu vou ficar a seguir-me sozinha, entre aspas, portanto vou manter a minha rotina, logicamente, até porque já nem sei viver sem ela, vou manter a minha rotina, a partir do segundo semestre a gente inicia novamente e vamos iniciar a preparação. E tudo ok, não houve problema nenhum. Então, quando eu fiz isto para te dizer da minha rotina, quando eu fiz o meu planeamento semestral, ficou uma coisa monstruosa, que se eu mostrar aquilo a alguém, toda a gente me vai chamar de louca, mais uma vez, com a minha agenda. Mas eu priorizei os meus treinos de forma diferente. Então, neste momento eu estou a treinar 5 vezes por semana. Estou a treinar, portanto, membros inferiores 3 vezes por semana, sendo que dou foco... Como boa atleta wellness, 3 vezes por semana é para perna. Claro. Sendo que antigamente dava foco, imagina, antigamente fazia glúteo e femoral, depois fazia quadríceps, depois fazia só femoral. Pronto, agora não, agora dou ênfase, faço os 3, quadríceps, femoral e glúteo, mas dou ênfase a um músculo por dia. Portanto, num dia dou mais ênfase a glúteo, no outro dou mais ênfase a quadríceps e no outro ao femoral. Isto porque... porque... recuperas bem dos treinos? Sim. Tenho uma boa recuperação muscular, por acaso. E... Digo isto porque acabas por ter um dia, 2 dias, no fundo, 48 horas entre cada treino. Sim. Mas o que é que eu faço? Imagina, sábado eu treino inferiores, sexta fiz off. Muito bem. Portanto, então eu tento sempre ter ali, não dá sempre, mas tento sempre ter um dia off entre os treinos. Depois só volto a treinar na terça-feira. O teu descanso não é junto? Os teus dias de descanso não são juntos? Não, de todo. Eu tentei mesmo alinhar estrategicamente para ter mais descanso, porque tu vais para o ginásio treinar superiores, ok, mas acabas sempre a fazer o cardio, então no dia de off eu tirei mesmo o cardio para ter mesmo mais descanso
E são dias até que eu tenho menos trabalho, tento marcar menos trabalho físico, tenho mais trabalho online, para conseguir também descansar mesmo, estar deitada, dormir melhor. Algum descanso ao corpo? Sim, sim. Portanto, alinhei-me nesse sentido. E depois faço 2 treinos de superiores, sendo que faço um bocado de circuito. Já não carrego muita carga, também considero que a minha parte de cima não é que não tenha que ter uma manutenção, lógico que tem, mas já está num tamanho que eu não quero sair muito mais daqui enquanto não conseguir aumentar mais a perna. Pois, porque o wellness procura sempre realmente um destaque da perna Sim, e glúteo. Sim. E o cardio, fazes quantas vezes por semana? Portanto, faço 5 vezes, sendo que nos dias de perna faço em jejum, porque depois só treino à hora do almoço e considero que não é o suficiente para impactar o meu treino de musculação. E nos dias de superiores faço no pós-treino, nos dias superiores faço 60 minutos, nos dias de perna faço 30 minutos em jejum. Quanto? 30 minutos em jejum. E nos dias superiores? 60. Tu fazes bastante cardio ainda. Sim. Mas tens 2 dias descansas completamente. Sim. É para dar, é como se fosse 30 minutos todos os dias. Pois, se fosse a distribuir, dá mais ou menos isso. Sim, para distribuir o tempo pela semana dava mais ou menos isso. Okay. A nível de alimentação, como é que costuma ser a tua rotina? E como técnica de nutrição, que conselhos é que nos deixas aqui? Então, em off eu faço uma alimentação até bastante diversificada. Isto é, eu coloco bastantes frutas, até porque eu considero que é muito importante após a competição termos a fruta por causa da questão das minerais, das vitaminas, etc., para a recuperação do organismo. Não faço logo uma carga de hidratos grande, portanto tento que ela seja mais gradual. E se eu for falar um bocado aqui diariamente o que é que eu faço, eu inicio o meu dia ou com aveia ou com papa de arroz. No caso, papa de aveia ou papa de arroz, são coisas que eu gosto bastante, e eu sou daquelas pessoas que prefere levantar mais cedo e ter um pequeno almoço tranquilo, a ver o meu dia-a-dia, a minha agenda, o que é que eu vou fazer. Há um hábito que eu tentei tirei 70% da minha vida, que é o telemóvel quando eu acordo. Inclusive eu nem sequer tenho o telemóvel ao meu lado, tenho o telemóvel na sala a carregar, e eu acordo, vou fazer o meu pequeno almoço, só quando eu me sento na mesa é que aí começa a pôr o meu dia em on. Até aí eu estou a processar tudo o que aconteceu no dia anterior, tudo o que eu vou fazer, e vou ali processando enquanto faço o meu pequeno almoço. É que hoje em dia as pessoas queixam-se muitas vezes do sono, não conseguem descansar, têm sonos muito agitados, e isto às vezes começa precisamente da forma como as pessoas acordam. Às vezes ainda nem sequer viram a luz do dia e já estão a ver a luz do telemóvel. E isto tem um impacto na nossa mente, isto desregula. Não é? Isto tem um impacto na nossa mente, acabamos por começar logo a acelerar ao ritmo das notícias e do feed que temos à nossa frente. Pois e esse hábito de isso. deixar o telemóvel fora da cama, é realmente fora da cama, fora do quarto, é realmente diferenciador e normalmente traz-nos resultados muito bons até depois na qualidade do sono. Sim. O que é que eu sinto? Eu sinto que nós somos bombardeados de questões negativas no dia-a-dia, não é? As pessoas que nós seguimos não são propriamente, se calhar 99% não são pessoas positivas, não é? Vai depender muito também do que é que nós seguimos no nosso dia-a-dia, mas por norma nós somos bombardeados de questões negativas, e se nós acordamos logo com essas questões todas, é a mesma coisa que acordar e ligar a televisão nas notícias, não é? Quer dizer, não vamos ter boas notícias. Hoje em dia já nem ao acordar nem ao deitar, eu cada vez evito mais. Em momento algum. Em momento cada vez evito algum. mais. Eu não vejo mesmo noticiário, é algo que não entra na minha televisão. Isto faz lembrar uma história que os meus pais contam. Os meus pais têm negócios e estão na área do comércio e produção de flores. Tem a Florineve e a Flores Nocais, as floristas e a produtora. E eles contam uma história desde pequeno que eu os ouvia contar isto. E hoje em dia faço o transfer desta forma. Há quem ache que é um bocadinho extremista, mas o que é facto é que eu não ligo notícias na minha casa. Não ligo. Se for a casa de alguém tiver a dar, como ao outro, cada um sabe de si. Mas claro, eu não ponho as notícias a dar na minha casa. Claro. E eles contam uma história que é algo deste género, que havia um senhor que tinha uma relote que vendia os melhores cachorros quentes. E essa relote estava numa estrada onde era havia muito movimento e toda a gente gostava de passar lá e ia lá comer os melhores cachorros quentes. E um dia
passou lá alguém que lhe disse: mas tu ainda pões os guardanapos, ainda ofereces os molhos e não sei o que mais. Tens noção da crise que está a acontecer ali na cidade? Já está toda a gente a começar a reduzir nestas coisas, já é tudo, se não pedires não põe, coisas deste género. E o pão, já estão a fazer com outro pão, não sei o que. Tu não tens bem noção da crise que anda ali na cidade. E o senhor, como estava completamente afastado da cidade, aquilo foi um impacto para ele quando esta notícia lhe chegou. E disse: bem, se calhar tenho mesmo que começar a fazer aqui alguns ajustes. E começou a mudar a qualidade do pão, já só punha os guardanapos quando as pessoas pediam, os molhos já igual, até que deixou de ser os melhores cachorros quentes e deixou de ter tanta gente a ir ter com ele, precisamente pelos cachorros quentes, porque ele começou a ir atrás das notícias e do negativismo, do medo que muitas vezes as pessoas têm. E isto eu acho muito importante, depois cada um à sua maneira adaptar isto para a sua vida. Nós às vezes ouvimos, isto é como as afirmações positivas. Se nós pomos as afirmações positivas e lemos aquilo todos os dias, aquilo vai entrar. Se nós todos os dias ligamos as notícias, e o que é que as pessoas dizem hoje em dia das notícias? Sempre que eu ligo as notícias é tragédias. Se nós todos os dias estamos a ver tragédias, como é que a nossa mente vai ficar? Como é que o nosso dia-a-dia vai ficar? Se nas notícias só se fala em crise, isto e aquilo, o que é que nós vamos fazer no nosso negócio? Vamos começar a... Eu, se fosse pelas notícias, hoje em dia não fazia metade dos investimentos que estou a fazer no meu negócio. Não fazia metade, porque se eu fosse pelo medo... Mas não, eu procuro sempre, com consciência, como é lógico, claro, mas eu procuro sempre afastar-me de pensamentos negativos e ser positivo e criar a minha própria realidade. E depois trabalhar para a minha realidade acontecer. E eu acho que este ponto de pormos o telefone fora do quarto e de manhã não começarmos logo pelo feed de notícias, do feed de redes sociais, e isto aplica-se exatamente igual a chegarmos a casa e não temos logo o hábito de andar ali a consumir as notícias. Às vezes sabe muito melhor chegar a casa e a gente deixar uma música tranquila, ou um filme, ou o que for, mas até isto acalma a mente das pessoas e permite depois conseguirmos descansar melhor, ter dias mais produtivos. Das coisas que eu ouço mais falar hoje em dia, Nia, eu não estou a conseguir dormir à noite. Há algum suplemento que me recomendes? Eu olho, há bons suplementos para dormir à noite. Até os tenho aqui, mas antes de recomendar algum suplemento, temos que falar um bocadinho sobre a tua rotina. Pois não, eu normalmente fico no telefone até tarde, ou às vezes gosto de jogar um jogo de computador antes de ir para a cama, ou de ver a novela. Experimenta trocar isso por 20 minutos a ler um livro. Deixa o telefone fora do quarto, porque em vez de estás a ser estimulado pelo ritmo do filme, ou da novela, ou das notícias, estás a deixar o teu cérebro ser estimulado ao seu próprio ritmo na leitura. Ele vai acalmar, vais dormir muito melhor. De manhã, quando acordares, primeiro a luz do dia, depois pensa no telemóvel. Primeiro prepara a tua refeição, depois pensa no telemóvel. Exatamente. Por isso eu acho que isto é um ponto muito importante e que mereceu esta intervenção, porque é algo que eu acho que pode fazer diferença hoje em dia na vida das pessoas. Sim, concordo. E então com isto ficamos só ainda nas papas de aveia e de arroz. É verdade, é verdade. Depois das refeições, bom, eu gosto de comer, portanto eu evito tudo o que seja refeições líquidas, fujo delas a 7 pés, que eu gosto mesmo de comer, sim, e gosto de mastigar, gosto de comer. Então tenho uma variedade grande de hidratos, ora meto massa, ora meto arroz ou cuscuz ou qualquer coisa, realmente tenho muita variedade. Tens mais ou menos assim uma quantidade de hidratos que costumas, apesar de variar as fontes, tens mais ou menos uma quantidade que costumas balizar por refeição? Neste momento estou nas 50 gramas a cru, okay. Mais ou menos. Depois consoante os hidratos daquilo que vou comer, fica mais ou menos, sim, mas à volta de 50 gramas a cru. Dá à volta de 150, 170 cozido. Se for o arroz, sim, dá mais ou menos ali entre as 120 a 150. Sim, depois o cuscuz não tenho bem ideia. Também é mais ou menos isso? Sinceramente nunca pensei. Pois, o cuscuz não costumo usar muito da minha dieta. O arroz já... Eu gosto mesmo muito. Porque eu faço... E isto é uma coisa que eu acho que as pessoas desconhecem quando ouvem a dieta, é a forma de cozinhar. Eu faço caril sem utilizar nada que faça mal ou que não seja saudável e fica igualmente bom. Portanto, e gosto muito quando faço caril de frango, juntar o cuscuz fica excelente. Aliás, fazer dieta é perfeitamente possível fazer dieta de forma saborosa, de prazer. Sim. Temos que explorar assim, algumas coisas na cozinha e às vezes eu amo cozinhar, simples, termos vontade realmente de fazer. Portanto, depois faço essa refeição que acaba por ser o meu pré-treino. No pós-treino acaba por ser assim a refeição mais simples que eu tenho, que eu gosto muito de utilizar, e isto já vem do Rubén Garradas também. Gosto muito de utilizar açúcares processados depois do treino. Então fazemos os cornflakes com whey, portanto, e água.
Não sei, isto choca um bocado as pessoas, a mim sabe-me que Fica com nem o sabor da ginjas. whey. Fica com o sabor Fica da whey. ótimo. Depois faço mais uma refeição. Normalmente essa refeição eu até divido em duas, porque lá está, eu como gosto muito de comer, não gosto de ficar muitas horas sem comer. Então divido essa refeição em duas e como nessa parte e como depois mais perto da hora do jantar, vá. Faz mais ou menos quantas refeições por dia, então, com isto? Vou falar de 5, 6, não é? 6, sim. 6. 6, mais Faz ou o menos. pequeno almoço, meio da manhã o almoço, depois 2 à tarde e o jantar. 2 lanches, digamos assim. Não. Portanto, faço de manhã, o meio da manhã, que é o pré-treino. Portanto, aí o almoço quase nem existe. Ok. Faço o pós-treino, depois mais 2 refeições e a ceia. Ok. Pronto. Sim, o almoço no fundo é o teu pós-treino, que é o Sim. cornflakes Sim, com proteína. sim. Quantas gramas já agora pões de cornflakes? 60. 60. Eu faço uma dieta, eu não tenho muita proteína na minha dieta, o meu organismo não gosta mesmo Não de todo. te dás bem com. Não. Daste melhor com os hidratos do que com a proteína? Sim. Eu faço mesmo o mínimo de proteína. Mas o que é que sentes com proteína mais alta? O meu organismo não funciona da mesma forma, a nível intestinal, de estômago, eu fico muito inchada mesmo, seja proteína animal, seja vegetal, seja whey, soro, hidratado, sei lá, tudo. O meu corpo não gosta mesmo, não vale a pena. Portanto, eu uso ali à volta de 1,5, 1,6 gramas por quilo e tá bom, não uso mais. É engraçado como as pessoas são tão diferentes umas das outras. É mesmo. Há pessoas que se dão melhor com hidratos mais altos, outros dão-se melhor com proteína mais alta, outros com gorduras mais altas e proteínas e hidratos moderados. E já tive aqui atletas para todos os tipos. Sim, Uns que se dão muito bem com hidratos altos e têm que comer hidratos e o metabolismo deles ainda fica mais rápido. é como o meu. Outros que precisamente podem apostar mais nas gorduras, manter os outros mais moderados. Eu, por exemplo, eu dou muito bem com proteína moderada, gordura moderada, hidratos têm que estar baixos. Os hidratos, para mim, eu chego a estar meses de dieta com saladas e a fonte de proteína. O que vale é que eu adoro saladas. Porque comigo, eu com os hidratos faço rapidamente retenção de líquidos. Por isso, também é uma coisa boa a gente perceber isto, porque a partir do momento em que eu reduzo, também consigo logo dar um efeito diferente na qualidade da pele, logo, o meu corpo responde muito rápido. Mas para mim, os hidratos têm que ser baixos, por exemplo. Não dá para inventar muito. Yeah. Já tentei de várias formas efetivas, não vale a pena. E é engraçado o que este desporto nos traz de autoconhecimento. É mesmo. Eu na prova da Power Expo, eu estava a fazer naqueles 2 dias antes da prova, Na carga de hidratos. na carga de hidratos, estava-me a faltar a expressão. Na carga de hidratos eu estava a fazer, acho que era, não te quero mentir, acho que era 60 ou 70 gramas de farinha de arroz com 50 gramas de proteína para aí. Não, 50 gramas de proteína não, 25 gramas de whey. E depois, intercalado, estava a fazer frango, 50 gramas de frango, com 60 ou 70 gramas de arroz. Isto peso a cru. Portanto, ou seja, eu, 60 gramas de arroz e 12. imagina eu no backstage a carregar tipo taparoés deste tamanho de comida, não é? E as outras pessoas a olharem para mim do estilo. Privilegiada. E correu bem contigo, que chegaste ao ponto. Estava a secar cada vez mais. Foi essa a prova que foste campeã nacional? Foi na prova? Não, essa foi de 2021. 2020. Sim. Esta aqui fiquei em 3º lugar. Mas o line-up era muito forte. Muito forte. O nível mesmo. está cada vez mais alto. Sim, não notas sim. que cada vez há mais atletas a aparecer. Aliás, começas a ter atletas amadoras a aparecer com o nível profissional. Sim. O nível está mesmo muito elevado. Mas isso dá-me. Eu fico muito feliz com isso, sabes? É isso Fico que nos mesmo faz muito evoluir. feliz. É isso que nos faz evoluir. Exatamente. Eu sempre ouvi dizer que quando somos os melhores da nossa sala, está na altura de mudarmos de sala. Mudar não de é? sala, exatamente. Por isso, ainda o nível estar a evoluir só incentiva. Porque também quem treina quer o quê? Quer superar-se. São Sim. pessoas competitivas que se querem superar, querem evoluir. E o nível ser alto só nos faz evoluir mais. Olha, e houve uma frase que o Ali Butcher me disse há uns meses que eu acho que vou levar para o resto da minha vida. Ele disse-me assim: vale mais seres a pior entre as melhores do que a melhor entre as piores. E isto para mim fez-se luz na minha vida quando ele disse isto, e isto é mesmo uma realidade. E eu olho para os line-ups hoje em dia e ainda bem que as pessoas estão a chegar a este nível, fico muito feliz por isso. E o Ali Butcher, que é uma referência, porque acabou Sim. de levar agora a Catarina Exatamente. também ao Mr. À Olímpia. Olímpia, conseguiu um honroso, acho que foi
fez top 15. Fez top 15, sim. Top 15 no Olímpia não é para qualquer um. Por isso ele sabe o que está a dizer e realmente isto é verdade. Nós quando estamos entre os melhores, nós vamos querer evoluir sempre. Nós vamos querer sempre progredir. Vamos aprender. Só o facto de vermos, só o facto nós somos a média das pessoas com quem nos damos mais. Se nós constantemente estivermos ali naquele meio, nós vamos ter que evoluir naquele meio. Acabou. Sim. E por outro lado, quando já somos os melhores dentro da nossa sala, já não vai ter mais para onde crescer ali, não é? Não, só ficas lá por dois motivos. Ou por ego, ou por zona de conforto. Mas é nesses momentos em que o ego deixa de fazer sentido, não é? Aliás, eu acho que o ego está sempre um bocado associado ao orgulho e o orgulho tem uma certa importância, nós temos um certo orgulho próprio, mas deixa de ter sentido quando chega a este ponto, quando nós nos fazemos valer apenas do ego. Já aquilo é tudo para nós, não é? E realmente é importante nós sabermos distinguir isso e arriscarmos, sairmos da nossa zona de conforto mais uma vez. Exatamente. Suplementação. Como é que costuma ser aqui os suplementos prioritários? Já percebi que não vais muito aos batidos, mas usas a whey pelo menos no Sim, só no pós-treino e tudo mais. Sim. Não, no pós-treino eu uso também na papa de arroz. Quando faço papa de arroz também utilizo whey. E quando fazes papa da aveia, não? Não, utilizo claras de ovo. Claras de ovo. Sim, gosto mesmo da papa da aveia, do mingau da aveia. Gosto mesmo. Fica mais consistente. Sim, eu gosto de comer. Já disse isso, não é? Acho que não. Suplementos, o que é que eu faço? Vai depender também muito da fase. Aqueles que eu mantenho o ano todo é a coenzima Q10, o colagênio, não tanto para aquilo que as pessoas utilizam vulgarmente, mas mais para articulações, okay? Não tanto para a pele, até porque eu acredito que a pele é uma questão de nutrição e não de suplementos. Mas pronto, acho que... Aliás, sem dúvida, os suplementos podem ajudar. Sim. Mas se a nutrição não estiver lá, podemos estar a tomar os melhores suplementos do mundo. Exatamente. Eu acho que a pele realmente requer muito o cuidado, reflete muito o nosso cuidado com a alimentação. Exatamente. A consistência no consumo de vegetais, de verduras, de legumes, até mesmo o cuidado com os excessos de carnes, de comidas processadas, porque nós sabemos que são altamente inflamatórias. Não só as carnes, mas os açúcares são altamente inflamatórios. Tudo isso depois prejudica a qualidade da nossa pele, do colagênio, da elasticidade. E é engraçado que até às vezes as pessoas não têm noção disto, mas, por exemplo, depois numa época mais festiva, de mais excessos, está-me a aparecer, ando outra vez a sentir uma dor no joelho, ando outra vez a sentir uma dor no ombro, já não senti isto ao tempo. E quando vais a ver, as pessoas vêm de uma altura, entre Natal e passagem de ano, em que numa altura ainda que aquilo é doces, é jantaradas, é isto, é aquilo. E o açúcar, a inflamação que o açúcar cria no nosso corpo é o suficiente para disputar este tipo de situações. Sim. Uma lesão que nós já tínhamos tido e pensávamos que estava resolvida volta a aparecer, mas o nosso corpo não ficou ainda a 100%, volta a aparecer, voltamos a sentir. E isto reflete-se nas articulações, reflete-se na pele, reflete-se no cabelo, nas unhas, reflete-se em tudo. Exatamente. Os açúcares realmente são aqui um ponto muito importante em termos em consideração. Neste caso, o cuidado com o excesso dos açúcares, ou optamos por fontes de açúcares mais naturais, como as frutas, se queremos realmente ter uma pele mais saudável. Sem dúvida. Eu nessa parte eu sou um bocadinho indisciplinada, porque quando é para fazer cheat meal eu faço com açúcar. Mas se fizeres uma cheat meal por semana, está tudo bem. Mas se fizeres uma cheat meal todos os dias, mas acho que o Ruben cenário Garradas não vai ideal, gostar. o cenário ideal é, principalmente na mulher, é retirar completamente o açúcar, não é? Mas eu acho que na cheat meal não é por aí. Na minha cheat meal também faço com açúcares. Então no outro dia estava aqui a dizer, no outro dia não, foi há bocadinho, estava aqui a dizer, eles ofereceram-me uns pastéis de feijão no Natal. E eu guardei lá os pastéis para a minha cheat meal. Então na minha cheat meal comia e estava-lhes a dar agora o feedback. Olha, os pastéis estão aprovados. Recomendo. Aquilo não tem açúcar, aquilo é um pastel zero, mas recomendo vivamente. Não, isto para dizer, não é a gente fazer uma vez. Não, sim. Mas eu quando falo no caso da mulher, falo mais por causa da inflamação da pele, da celulite, etc. Se nós queremos ficar sem celulite o ano todo, o ideal seria cortar os açúcares o ano todo, não é? Então, mas eu, como considero que nós devemos fazer aquilo que nos deixa mais felizes, eu prefiro ter um bocadinho de celulite durante o ano e comer o açúcar na cheat meal. Então, se eu for a meter na balança, eu sou mais feliz assim. Não é por aí. Depois, quando chegas à altura da competição, sofres mais um bocadinho e sai à vida. Exato. Mas perto das provas, fazes também cheat meals ou começas a reduzir? Já experimentámos as duas estratégias. Nesta última prova, fiz cheat meal antes da prova.
resultou bem. Resultou, sim. Foi respondendo bem. Sim. Não, eu quando digo Depende antes da prova não é das necessariamente mas- antes da prova. É, se fores fazendo até à prova, se vais manter na mesma não, a tua isso cheat não. meal semanal ou se fazes com menos frequência. Não, isso não. Como é que- Olha, em 2021 cortei, pá, aí umas 14 semanas antes, ou 16 semanas antes. Ficaste 4 meses sem cheat meal. Yeah. Mas estava bem. Estavas Estava bem. super tranquila. Estava mesmo super tranquila. Lá está, porque quando se começou a aproximar a fase de cortar, eu comecei mesmo a dizer ao meu cérebro todos os dias: não vais sofrer sem cheat meal, vai ser tranquilo. Não vais sofrer sem cheat meal, vai ser tranquilo. As pessoas perguntavam e eu respondia. E eu tenho um amigo que até me dizia: bem, isto é mesmo o finge até acreditares. Eu, exatamente. E eu vou acreditar. E assim foi. Cheguei mesmo ao ponto que realmente não me fazia, não me fazia falta. E ia para o restaurante com eles, com os meus amigos, eles comiam e eu levava a minha marmita. E estava bem tranquila mesmo. Não senti nada de depois chegar a casa e ter vontade de comer, não. Super Uma questão tranquilo. de mindset. Sim, completamente. Depois, em 2022, na primeira prova, não fizemos cheat meal. Tive... não sei, acho que foi 12 semanas ou 10 semanas sem cheat meal, à volta disso. E na segunda prova começámos a introduzir a cheat meal 2 semanas antes da prova. E cada vez que eu fazia a cheat meal no dia a seguir estava melhor. Então... Às vezes, quando bem inserida a cheat meal, tem este efeito no nosso metabolismo, acelera. Sim. Contudo, na parte mental, as 2 cheat meals que eu fiz antes da prova correram super bem, eu senti-me super bem. A cheat meal que eu fiz no dia antes, eu fiquei com um peso na consciência horrível. Então, tipo, foi uma noite que eu dormi pessimamente. Eu sentia que estava com a barriga dilatada, estava com tudo dilatado, já estava a fritar a cabeça mesmo, completamente. Só acalmei no dia a seguir, quando depois de pintada chego ao espelho, olho para o físico e penso, afinal correu bem. Mas o stress todo foi... Não sei se quero voltar a fazer a cheat meal antes do dia da pelo prova. sofrimento, só pelo stress. A parte mental foi bem desafiadora dar ali a volta. E eu às vezes costumo dizer, gente, eu sou Master Coach e mesmo assim foi Mas muito desafiador. Começámos por aí, tu fizeste logo a salvaguarda. Master Coach também tem os seus desafios no dia-a-dia. Exatamente. Interpreta de forma diferente. Exatamente. Então temos a coenzima Q10, proteína, colagênio. Colagênio, ômega 3, glucosamina-condroitina também. Também faço um tudo. E mais. E depois vai dependendo. Fora das provas eu faço tríbulos. Faço mais o quê? Multivitamínico faço o ano todo também. Sei lá, ainda hoje pus aí um story aí com a minha suplementação. Tens aqui então sobretudo um conjunto de suplementos não só para performance, mas também anti-aging, saúde. Estou a ver se encontro aqui o teu story. Faço magnésio bisglicinato e a ashwagandha também. A ashwagandha, sim, que em conjunto com o tribulus funciona muito bem. Uhum. E tens também a creatina. A creatina, A creatina faço todos os dias também, sim. Exatamente. No story só tem a creatina, o outro já deve ter desaparecido. É capaz. Creatina, exatamente. Ou seja, tens aí uma boa base de suplementos, sobretudo sim. Performance, saúde, anti-aging. Sim, eu considero importante. Eu e o Rubén também. Nia, tens aqui esta vertente muito de apoiar as mulheres, de incentivar, trabalhar aqui a parte da autoestima e és uma inspiração pelo teu percurso como atleta, mas também pela tua história, e isso reflete-se não só naquilo que tu partilhas nas redes sociais, mas também no livro. Quais são as mensagens que mais recebes nas redes sociais, as perguntas que te fazem, ou até aquelas que te mais marcaram até hoje? As que mais me marcaram? Olha, eu tenho uma cliente minha de nutrição que nós estamos juntas há 2 anos e pouco. E ela há uns meses mandou-me uma fotografia para o WhatsApp com o fundo do telemóvel dela e disse: a partir de hoje este é o meu fundo. E eu pensei, mas a partir de hoje este é o meu fundo, mas porquê que ela não está a enviar o fundo do telemóvel? Quando abri era a minha fotografia. Pá, aquilo ficou-me... Não sei explicar, eu estou a falar disto e estou-me a arrepiar toda, porque não é por me sentir importante, não tem a ver com isso, tem a ver com eu sentir que aquilo que eu luto para ser está a acontecer, que é ser inspiração. E isso para mim não tem preço, não tem mesmo preço nenhum. Esse foi o primeiro impacto que eu tive, agora mais recente. Tive também há uns tempos que foi uma seguidora minha. Eu por norma respondo a toda a gente,
Eu acho que, pronto, também não tenho assim milhares de seguidores, não é? Mas eu tento sempre ter o cuidado, se as pessoas me seguem, se as pessoas veem em mim uma inspiração, eu tento ter o cuidado de sempre dar uma palavra deste lado, nem que seja mínima, mas tento sempre ter esse cuidado. E ela já me tinha enviado mensagem, nós já tínhamos conversado, trocado 2 ou 3 mensagens, e ela, entretanto, manda-me uma fotografia dela a fazer uma pose e diz-me: um dia vou ser como tu. E eu disse: não sei o quê, que bom, vou ouvir isso, não sei o quê. E ela diz: não, esta pose eu estou a imitar a tua pose da competição, e mandou uma foto. E esse tipo de situações a mim deixam-me muito feliz. Depois, recebo também mensagens de homens que sentem ou que me dizem do estilo: olha, a minha esposa segue-te, gostava de comprar o teu livro para oferecer à minha esposa, ela é uma mulher como tu, é empoderada, é empreendedora, eu gostava de lhe dar este livro porque sinto que ela necessita de um virar de chave para conseguir superar melhor os obstáculos dela, e isso para mim também é muito enriquecedor, ter este feedback da parte dos homens, que eu acabo por ser também uma modelagem para as mulheres deles, e isso acaba por ser para mim também muito enriquecedor. Recebo muitas mensagens por causa do coaching de pessoas que eu tenho uma página só direcionada ao coaching, que de vez em quando vou fazendo lá alguns vídeos, e recebo muito feedback dos vídeos, muito feedback mesmo, de pessoas a dizerem-me: olha, a mensagem que tu acabaste de publicar era precisamente aquilo que eu estava a precisar de ouvir neste momento. Tive uma mensagem também que me marcou um bocadinho na altura. Claro que isto são redes sociais, mas eu acredito que as pessoas, para mandarem uma mensagem destas, é porque estão realmente a passar por um momento muito desafiador na vida. Que foi um rapaz, acho que do Brasil, pelo que eu percebi do perfil dele, que me respondeu a um vídeo a dizer: estou a ver o teu vídeo há cerca de 20 minutos e a chorar compulsivamente, porque este vídeo vai levar a minha vida para um lado mais positivo, e eu já estava a pensar colocar o fim da minha vida. Este tipo de coisas são coisas que impactam muito a minha vida e que me fazem perceber que eu não posso parar. Nunca, de forma alguma, eu não posso mesmo parar. E aquilo que para mim foi mais impactante na minha vida, eu quero que seja impactante também na vida das pessoas, que foi eu me reconhecer e saber quem eu sou e me amar com todos os meus defeitos, com todas as minhas qualidades e com tudo o que eu aprendo quando eu falho, quando eu erro, porque eu sou humana e falho e cometo as minhas falhas, e tudo isto eu quero que as pessoas aprendam também. E se eu puder deixar uma mensagem, se calhar vai ser um bocadinho repetitiva, porque eu fiz um vídeo desses quando foi a passagem do ano, mas sejam os vossos maiores fãs. Não há nada nem ninguém que possa ser mais nosso fã do que nós próprios, porque se nós formos os nossos maiores fãs, nós vamos aceitar as nossas diferenças, nós vamos aceitar as nossas falhas, como eu disse, amar as nossas qualidades, e para isso tem que haver um autoconhecimento. Então invistam em livros, se não tiverem condições financeiras para investir num coach, investam em livros, em vez de verem vídeos, sei lá, daqueles para rir ou qualquer coisa. Não estou a dizer que não são importantes, mas percam também um pouquinho de tempo a verem vídeos de desenvolvimento pessoal, de como é que funciona a nossa mente, como é que nós podemos utilizar estas questões que eu falei há pouco da repetição para levar a nossa vida a um nível mais alto, para levar a nossa vida por um caminho muito mais positivo. Acho que seria por aqui as mensagens, já foi mais do que uma, mas as mensagens que eu deixaria. Nia, como é que as pessoas te podem encontrar? Como é que podem saber mais sobre a tua jornada, sobre o teu percurso? Usas muito o Instagram? Sim, é o que eu uso mais, é o Instagram. Nia Rosado, tudo junto, com 2 Os. Sim, exatamente. E a partir daí, depois, a partir do teu perfil, podem encontrar também as outras páginas, a parte do coaching, da estética, da nutrição. A partir daí podem encontrar tudo o resto. Eu acho que a tua mensagem anterior já foi muito, muito boa, mas ainda assim estamos a chegar ao final do nosso episódio. Há alguma outra mensagem, alguma referência que gostasses de fazer aos nossos seguidores, a quem está agora a acompanhar o nosso episódio, e que de certeza que já te estão a seguir nas redes sociais, porque se não te admires depois do episódio já estás com milhares de seguidores? Então, nunca desistam dos vossos sonhos. Eu sinto que é o combustível da nossa vida. É o que nos faz superar os nossos obstáculos, é o que nos faz seguir em frente,
é o que nos faz sentir vivos, e se nós não seguirmos os nossos sonhos, vamos viver sem propósito, vamos viver sem objetivos, sem metas. Portanto, nunca desistam dos vossos sonhos. Tu achas Custam a custar. que o sonho e o propósito estão sempre de mãos dadas? Sim. É preciso muitas vezes perceber encontrar o caminho, não é? Para cumprir esse propósito. Eu acho que isso é muito importante e é uma mensagem que realmente faz todo o sentido nós reforçarmos aqui, que é, nós às vezes passamos por momentos da nossa vida, não sabemos muito bem ainda como é que nós vamos encontrar esse propósito ou expressar esse propósito. Às vezes leva tempo, mas eu acredito que mais dia menos dia as respostas aparecem, e muitas vezes aparecem quando nós percebemos aquilo que realmente nos move, aquilo que passa a expressão, nos tira o sono à noite. E eu acho que nós temos que ir atrás disso. O teu propósito passa por ajudar mais pessoas a ficarem com uma autoestima melhor, também fruto da tua história, seja o propósito como o meu, que é inspirar pessoas para um estilo de vida saudável. E é por isso que estás aqui hoje, é por isso que temos este podcast, a trazer lições, de dicas, inspiração, sobretudo, para as pessoas terem um estilo de vida mais saudável. E quando nós encontramos o nosso propósito, depois é uma questão de tempo até encontrarmos os caminhos que nos vão levar mais longe nesse propósito. Sem dúvida. Mas é isso que eu incentivo toda a gente a fazer, e muitas vezes nós ao início fazemos e pensamos, ainda há pouco também referiste, pessoas que têm negócios, que querem começar, nem sempre é fácil ao início. Eu arriscava-me a dizer que ao início não conheço ninguém que me tenha dito que foi fácil, mas nós temos que continuar. Temos que continuar e o momento acreditar, continuar a fazer acontecer, afastar-nos das mentalidades menos positivas, digamos assim, rodearmos das pessoas certas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Mais uma mensagem que no fundo foste tu que deixaste, mas que eu vou reforçar, que é: policiem o vosso ecossistema, as pessoas que vos guiam, as pessoas que vos rodeiam, porque foi aquilo que tu disseste há bocado e muito acertadamente, que é: nós somos produto, e há quem diga 5, há quem diga 6, das pessoas que nos rodeiam. Okay? Se nós estivermos rodeados de pessoas negativas, de pessoas que não alcançam os sonhos porque desistem, de pessoas que não acreditam nem nelas nem em nós, ou que nos desencorajam de chegar lá, nós não vamos chegar lá. Mas se nós estivermos rodeados das pessoas certas, nós atingimos o que quisermos e o que acreditarmos na nossa vida. Tudo é possível. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nos damos mais. Escolham bem essas pessoas. Escolham bem os podcasts que ouvem, as músicas que ouvem, as pessoas que seguem. Este podcast é um bom exemplo, podem continuar a seguir. Mas, sobretudo, escolham na vossa vida as pessoas positivas. E aí tudo vai fluir mais fácil e as coisas acontecem. Nia Rosado, já sabem onde é que podem seguir, onde é que podem acompanhar a jornada da Nia. Quanto a nós, como estamos a falar de seguidores positivos, de fãs assíduos das conversas da Elite, like, partilhar, divulgar, vamos continuar a crescer. Já estamos entre os 20% dos podcasts mais seguidos no Spotify. Eu sei que já disse isto no episódio anterior, mas eu estou bem orgulhoso disto. Mais uma vez. E isto é graças a vocês. É graças a vocês. Obrigado por tornarem tudo isto possível, pelas sugestões, por incentivarem, pelas sugestões que nos têm dado cada vez com mais à vontade. E isto mostra que vocês sentem parte daquilo que estamos a construir. Contam connosco. João, hoje não fechaste as cortinas. Agora, quando eu virar para aí, vai-se ver aqui um bocadinho daqui de baixo. Contamos convosco.